Fala galera, professor André na área de novo. Galera, vamos continuar? A gente falou na última aula de geradores, né? Hoje a gente vai começar a associar geradores, fechou? Do mesmo jeito que a gente fez associação em série, em paralelo para resistores, essa aula agora é associação de pilhas, associação de geradores. É como assim, você coloca lá na tua lanterna dois geradores, duas pilhas assim, né? E coloca lá no teu controle remoto dois geradores assim do ladinho do outro. Então, vamos ver como é que é a associação, se é uma associação em paralelo, se é em série, é o conteúdo da aula de hoje. Vem comigo então, muito facinho, muito tranquilo e até muito legal. A associação de geradores, só para relembrar uma coisinha com você, ó. O que é um gerador? Lembra? Gerador é um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. No caso da pilha, é energia química em energia elétrica, fechou? Mas pode ser energia mecânica, energia elétrica e por aí vai. Beleza. O gerador a gente representa por esse desenho assim, polo positivo, polo negativo, e a gente viu na aula passada que se o gerador não for ideal, quer dizer que ele tem uma resistência interna, ou seja, nem tudo que ele transforma, ele utiliza para ele funcionar. Ele perde uma certa quantidade sempre, beleza? Então, geradores, é isso aí. A equaçãozinha do gerador que você tem que lembrar, que é essa aqui, U é igual a E menos RY. O que é o U mesmo? O U é a DDP que vai para o teu circuito. Então, é a tensão que alimenta o teu circuito medido em volts. O E é a força eletromotriz do gerador, que é o quanto ele transforma de fato, medido em volts também. E o RI é o quanto ele vai dissipar, né? Medido em volts também. R vezes I, lembrando da fórmula URI, é volts também. Essa multiplicação aí é ohm vezes ampere, né? Ohm vezes ampere dá volts. Beleza? Só para relembrar o seguinte, que E é tudo que o gerador ele transforma. O RI ele vai perder uma quantidade e se eu tirar a quantidade que ele perdeu do que tudo que ele transformou, eu tenho o que alimenta o meu circuito. Então a fórmula é totalmente lógica, tá? Se ele produziu lá 15 volts e perdeu, porque ele é real, um gerador real, 3 volts, quer dizer que vai alimentar meu circuito com 12 volts. Para acender as lâmpadas, para, sei lá, fazer resistor funcionar, vai 12 volts. Beleza? Foi isso que a gente viu na aula passada. Isso aí você já tá fera, porque você resolveu o exercício da aula passada. E vamos começar então a associação de geradores. É o mesmo tipo de associação de resistores, tá? É série e paralelo. Tem dois tipos de associação. Primeiro em série. Em série é a primeira coisa. Assim como em resistores, não pode haver nó entre eles, tudo bem? É como se a corrente não pudesse se dividir entre eles. E o polo positivo de um deve estar ligado ao polo negativo do outro. Então, isso é importante. Essas duas coisinhas aí é super importante. Anota no teu caderninho para você não esquecer. Beleza? Tá aí. Polo positivo ligado ao polo negativo e não pode haver nó entre eles. Daí eu vou ter minha associação em série. Características da associação em série. Galera, tranquilinho demais. Se eu colocar, desculpa aí, tô meio gripadaço hoje. Aqui em Curitiba, meu, é muito fogo, porque uma hora tá sol, outra hora já muda tudo, já chove, da outra hora tem perigo de nevar e por aí vai. Daí você fica meio gripadão vários dias aí quando chega perto do inverno. Beleza. Mas ó, características da associação em série. Se eu coloquei 3 pilhas, um do ladinho da outra, um na frente da outra, na verdade, polo positivo ligado em polo negativo, tudo direitinho, eu vou estar somando as forças eletromotrizes entre elas. Essa é a principal característica que você tem que lembrar. Eu vou estar somando as forças eletromotrizes entre elas. Então, ó, se for uma pilha de 1,5 volts, vai ser 1,5 volts, mais 1,5 volts, mais 1,5 volts. Vai dar 4,5 volts. Só que nem tudo são rosas. Se você soma as forças eletromotrizes, você vai estar somando, na verdade, também as resistências equivalentes. Então, cuidado, porque às vezes você coloca muitas pilhas lá em série e você aumenta tanto a resistência equivalente que você tem mais perdas do que ganho, né? Então, fica R1 mais R2 mais R3. Porém, a corrente que passa por um é a mesma corrente que passa por outro, que é a mesma corrente que passa por outro. Que é óbvio, né? Porque estão em série, não tem nó, então as correntes vão ser iguais. Tudo bem? Então, você tem que lembrar dessas 3 coisinhas aí. Soma-se
as forças eletromotrizes, soma-se as resistências equivalentes e a corrente é igual para os 3 geradores, para as 3 baterias. Beleza? Fechou? Massa. E se for em paralelo, prof? Se for em paralelo, a gente deve ligar polo positivo com polo positivo. Positivo, positivo. Beleza? Lá na minha lanterna, quando você coloca uma pilha na frente da outra, você está ligando polo positivo e polo negativo, né? Polo positivo e polo negativo quer dizer que você está ligando, está associando em série. Beleza? Em paralelo, eu tenho que ligar polo positivo com polo positivo. Você não pode esquecer isso aí. No caso, polo negativo com polo negativo. E seus terminais estarão ligados ao mesmo nó. Então, paralelo tem que ter nó. Corrente vai sair do meu primeiro gerador, corrente vai sair do meu segundo gerador, corrente vai sair do meu terceiro gerador, e a soma das correntes me dá a corrente total. Faz sentido isso? Se for em paralelo, tá aí. Ó, importante. Algumas coisinhas importantes aí. Você só pode associar em paralelo baterias iguais. Você só pode associar em paralelo baterias iguais. Por quê? Se for diferente, se essa aqui tiver 12 volts e essa aqui tiver, sei lá, 5 volts, vai acabar que um vai sugar energia do outro. Porque um tem mais energia, o outro tem menos energia, estão associados em paralelo. Então quer dizer que um vai acabar se tornando um receptor, ele vai transformar a energia elétrica em calor, por exemplo, e o outro vai ser o nosso gerador. Porém, se você colocar 12 volts e 12 volts, daí fechou, daí dá legal, beleza? E isso também eu já te aconselho uma coisa, quando você associa em algum aparelho pilhas em paralelo, o ideal seria que essas pilhas tivessem a mesma marca, o mesmo sistema de produção lá. Porque se você colocar, às vezes, uma pilha de uma marca, outra pilha de outra marca, pode ser que alguma coisinha tenha uma diferença. Pode ser que essa aqui tenha exatamente 12 volts com um erro um pouquinho menor e essa aqui tenha 12 volts com um erro um pouquinho maior. Então quer dizer que essa de baixo pode tomar um pouco da energia da de cima, porque não são exatamente iguais, tá? O ideal é que seja da mesma marca. Se não tiver, você pode utilizar o que você tem, mas o ideal é que seja da mesma marca. Beleza, como que eu acho o meu gerador monstro, o meu gerador equivalente, prof? Para achar o gerador equivalente, você vai fazer o seguinte: a força eletromotriz equivalente, ela não vai se somar porque não está em série. A força eletromotriz equivalente vai ser igual para todos eles. No caso, sim, já que todos os geradores são iguais, todos valem 12 volts, quando eu desenhar isso aqui simplificado, ó, pá, pá, pá. Então esse aqui é meu gerador equivalente. A força eletromotriz do meu gerador equivalente vai ser 12 volts, sacou? É mais ou menos igual lá a resistores em paralelo, porque, se você bem lembra, resistores em paralelos, eles conservavam a mesma DDP, né? A mesma DDP aqui era a mesma DDP aqui, que era igual a 3, e isso era a DDP do meu circuito, era ou não era? Então vai ser mais ou menos a mesma coisa. Para você lembrar, não precisa decorar, é só você pensar um pouquinho que é mais ou menos igual a resistores, beleza? E a vantagem, que daí você pode pensar, pessoal, mas qual que é a vantagem se eu não aumento a força eletromotriz? A vantagem é que na resistência equivalente, ela diminui. Quando eu associo baterias em paralelo, a minha resistência equivalente, a minha resistência interna equivalente, ela diminui. Como que eu calculo? Assim, ó, resistência é igual a R sobre o número de geradores que você associou. Se tiver 2, coloca N igual a 2. Se tiver 3, coloca N igual a 3. E por aí vai, certo? Então, ó, voltando aqui. Se todos os 3 forem 12 volts e a minha resistência equivalente for, sei lá, 3 ohms. 3 ohms. Quando eu for desenhar o meu gerador monstro, vai ficar equivalente igual a 12 volts e a resistência interna vai ser 3 por 3, porque são 3 que eu associei, vai ser 1 ohm. Então aí tá a vantagem, beleza? Então, dependendo do teu aparelho, você pode ter vantagem em associar em série ou pode ser vantajoso associar em paralelo. Tanto faz. Quando que vai ser vantagem associar em série e em paralelo? Dá uma olhada aqui. A vantagem de associarmos geradores em paralelo é que
reduzindo a corrente em cada gerador de associação, estamos aumentando seu rendimento, pois há uma diminuição da potência dissipada internamente. Ou seja, traduzindo isso aqui para você, ó, as associações, elas possuem características distintas, série e paralelo. Como você viu, em série você vai aumentar a tua força eletromotriz, mas também aumenta a resistência. Em paralelo, a força eletromotriz, ela se mantém a mesma, mas a resistência diminui. Ou seja, em série, a gente tem uma soma de tensão. Em paralelo, a tensão se mantém constante. Se teu circuito, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, se teu circuito ele precisa de um potencial alto, de uma tensão alta, você tem que associar em série. Se o teu circuito ele precisa de uma tensão X e você quer que o período de funcionamento dele se estenda, daí você associa em paralelo. Então eu vou colocar aqui para você, ó, série em paralelo. Paralelo. Em série, se você quer um potencial alto, associe em série. Se você quer período, então 1,5 volts, por exemplo, da tua bateria é o suficiente para ligar o LEDzinho lá que você quer ligar. Se você ligar em paralelo, o período de funcionamento ele vai se estender. De funcionamento estendido. Beleza? Então tem vantagens e desvantagens para cada um deles. Só tem que ver o que você precisa no teu circuito. Belezinha? Vantagens e desvantagens, fechou? Associações, fechou? Vamos resolver o exercício então, people. Primeiro exercíciozinho que eu trouxe para você é esse aqui, ó. O diagrama representa esquematicamente o circuito de uma lanterna. Então tem 3 pilhas idênticas ligadas em série. Uma lâmpada e uma chave interruptora. Então tem 3 pilhas aqui. A lâmpada está aqui. E aqui está a minha chave, que é aquele botãozinho que eu aperto para ligar ou para desligar a minha lanterna. Beleza. É exatamente esse circuito que tem, cara. Olha que massa. Exatamente isso que a gente está vendo é que acontece na tua lanterna. Então, Enem gosta dessas paradas aí. Então se liga. Beleza. Com a chave aberta, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B vale 4,5. Beleza. Entre os pontos A e B, 4,5. Quando se fecha a chave, a lâmpada de resistência R 10 ohms, faltou a unidade aqui, 10 ohms, acende-se e a diferença de potencial entre A e B cai para 4 volts. Era 4,5, cai para 4 volts. Resolva. Qual a força eletromotriz de cada pilha? Esse é aquele momento que o quê? Que você dá um pause e tenta resolver. People, por que antes de abrir a força eletromotriz era 4,5 volts? O que ele está me dando? Ele está me dando, de fato, a força eletromotriz equivalente do meu sistema. Sacou? Força eletromotriz equivalente do meu sistema. Como está tudo em série, quer dizer que a força eletromotriz equivalente, ela vai ser a força do 1 mais a força do 2 mais a força do 3. Lembra disso? Porque em série se somam as forças eletromotrizes. Ele já te deu a equivalente, 4,5. Ele falou que as 3 pilhas são idênticas, então fica 3 vezes força eletromotriz de 1. Porque são idênticas, né? Eu posso só somar as 3. E 1 é igual a 4,5 sobre 3. Então a letra A já está respondida, ó. A força eletromotriz de cada pilha vai dar 1,5 volts. De cada gerador ali, cada pilha, dá 1,5 volts. Fechou? Isso com o circuito aberto. Com o circuito fechado, daí ele pede qual a corrente que se estabelece no circuito quando se fecha a chave. Quando eu vou fechar a chave, vai passar uma corrente daqui, ó. Deixa eu só apagar para deixar mais clean. Passar uma corrente para cá e vai vir para cá. Beleza. E essa corrente vai depender também da minha resistência que tem aqui, né? Se eu tenho a força eletromotriz, se eu tenho a resistência, para calcular a corrente é só usar a famosa primeira lei de Ohm, que é lembra disso? Que estudou também, né? Beleza, então letra B, fazendo aqui, fica U igual a R vezes I, mas cuidado,
Cuidado que ele falou que quando você fecha a chave, a diferença de potencial entre A e B, ele cai para 4. Então, o U que você vai utilizar é 4. Fechou? O que você vai utilizar? 4. 4. A resistência, ele falou que era 10 ohms. E ele quer a corrente. Corrente vai ser igual a 4 sobre 10, que dá 0,4 amperes. Então, letra B também está respondida aí para você. Fechou? Alguma dúvida aí? Não. Se tiver, manda um feedback para mim que eu te respondo, tá? Manda mensagem, tá? Pessoal, não entendi aquilo lá. Me explica aí. Explico. Qual a resistência interna de cada pilha? Resistência interna de cada pilha. People, a resistência interna de cada pilha, já que está tudo em série, se eu calcular a resistência interna equivalente, eu não sei a resistência interna de cada uma, porque são todas iguais, né? Então, do mesmo jeito que sabendo a força eletromotriz equivalente, eu sei a força de cada um, eu vou calcular, olha a minha estratégia, eu vou calcular a resistência interna equivalente pela equaçãozinha do gerador, e daí eu vou calcular a resistência interna de cada um, beleza? Então, ó, deixa eu só mudar de slide para ter espaço. O que eu vou fazer? Vou calcular a resistência interna equivalente. Beleza. Como, pessoal? Usando a equação do gerador. U igual a epsilon menos R vezes I. Certo? Fechou? O U vai ser o que foi mandado para o circuito. Quando eu fechei a chave, quanto que foi mandado para o circuito? 4, né? O E é tudo que os meus geradores produziram, que era 4,5. Pensando no meu E equivalente para ter a resistência equivalente, certo? A resistência equivalente eu quero saber. E a corrente, quando eu fechei o circuito, era de 0,4, né? Que eu calculei lá na letra B. Daí fechou. Só calcular isso aí. 4 menos 4,5 dá 0,5. 0,5 igual a menos 0,5. Igual a menos REC vezes 0,4. Menos com menos cai fora. Fica REC igual a 0,5 dividido por 0,4. Isso aqui dá 1,25 ohms. Essa é a resposta? Não, né? 1,25 ohms é justamente a resistência equivalente. Só que a resistência equivalente em resistores em série é só somar, né? R1 mais R2 mais R3. Ou seja, como são todos iguais, fica REC igual a 3 vezes R, 3 vezes R. REC é 1,25, que é igual a 3R. R é igual a 1,25 sobre 3, que dá 0,42 ohms para cada resistência interna. Resistência interna. Fechou? Massa a questão? Fechou, né? Letra A, letra B e letra C. Então, letra A, a gente fez a força eletromotriz de cada pilha. Como a gente sabia o total, a gente sabia de cada uma porque tá em série, é só somar. Beleza. Letra B, a gente estabeleceu a corrente quando fecha a chave CH. Porque corrente, você tem quanto que foi pro teu circuito, o U, você tem a resistência equivalente do teu circuito, que é o Rzão, e o I é o que eu quero. E a letra C com a resistência interna de cada pilha. Então, note o seguinte, com a chave aberta, tudo que eles produziram, 4,5. Com a chave fechada, ó, agora passou a corrente. Passou uma corrente, dissipou, porque é U igual a E menos RI, né? Passou corrente, começou a ter dissipação de energia ali. Então, dos 4,5, teve uma dissipação de 0,5, sobrou 4 para o meu circuito. Beleza? Então, essa é a formulinha que a gente utiliza lá. Vamos para o segundo exercício? Você faz agora, hein? Todos os geradores mostrados na figura abaixo são idênticos. Ó, geradores idênticos possuem força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,3. Determine o gerador equivalente. Questãozinha simples, só para você treinar, determinar o gerador equivalente. People, dá para perceber que entre esse cara e esse cara não tem nenhum nó? Então quer dizer que esses dois estão em série, né? E esses dois aqui estão em quê? Em série. E esses dois aqui estão em quê? Em série também. Então eu vou simplificar o meu circuito, beleza? Simplificar dessa maneira aqui, ó. Ponto A. Pá, pá, pá. Pá, pá. Aí. Do meio também eu vou juntar. Aqui. E desse lado de cá também eu vou juntar
os dois. Pá, pá. Aí, beleza. E daí aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, né? Como tá em série, é só somar. Lembre-se que a resistência é 0,3 ohms e a força turbomotriz é 1,5 para cada um. Então vai ficar 0, já que tem 2, né? 0,6 ohms e 1,5 mais 1,5 que dá 3 volts. Esse aqui vai ser a mesma coisa, 3 volts, 0,6 ohms, 3 volts, 0,6 ohms. People, tá tudo em paralelo? Tá, né? São todos iguais? São. Então tá perfeito esse esquema aí. E como que eu junto todos para achar o meu gerador equivalente? Ó, simplificando vai ser assim, ó. A, B. Aí. Então eu vou juntar os três e vai ficar um só. Só que como tá em paralelo, ó, quais são as características? Junta tudo da força eletromotriz, continua 3 volts, tá em paralelo, continua a mesma coisa. Só que a minha resistência equivalente vai fazer o quê? Vai dividir por 3, porque eu tenho 3 geradores, então a minha resistência equivalente divide por 3. 0,6 por 3 dá 0,2, né? Então fica 0,2 ohms. Tá aqui. Resolvido o exercício 2. Fechou? Desculpa aí, people. Beleza, mais um. Exercício 3. Vamos lá? Dá um pause aí e tenta resolver. Deixa eu só ver sem o... Aqui, ó. Pá. Aí tá bonitinho. Beleza, exercício 3. Ele quer saber o seguinte. No circuito, E1 vale 2 volts. E2 vale 4 volts. R1 vale 1 ohm. R2 vale 2 ohms. E Rzão vale... Peraí. Que número é esse aqui? Deu problema aqui, né? Só colocar esse número aqui. Vale 5. 5 ohms. Fechou? Mas ele quer saber o valor da intensidade da corrente no circuito. Eu tenho uma associação de geradores. Negativo ligado ao positivo quer dizer que está em série. Junto com um resistor. E eu quero o valor da intensidade da corrente do circuito. People, para resolver essa aqui, o que a gente faz? Primeiro, vamos juntar os geradores? Já que está em série, vou juntar, ó. Vai ficar assim o meu circuito. Tá. Resistência interna equivalente. Força eletromotriz equivalente. Minha resistência lá de baixo. Tá aqui. Beleza. Tá em série, eu faço o quê? Soma as forças eletromotrizes e soma as resistências equivalentes. Então fica 2 mais 4 que dá 6 volts. E 1 mais 2 que dá 3 ohms. E a minha resistência aqui de baixo, não mexi, continua 5 ohms. Fechou? Mas não. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar a corrente direto. Eu posso achar direto, né? Porque isso aqui é um gerador que eu sei a equação, que é U igual a E menos RI. Isso aqui é um resistor, que eu sei a equação dos resistores também, que é o URI, né? E eu sei que o E é 6 volts, que é tudo que o meu gerador produz. O Rzinho é 3 ohms. E o U é o quanto ele cede para minha resistência aqui. O U é o quanto ele alimenta o circuito. E o quanto ele alimenta o circuito é justamente esse U aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Posso? Porque os U's são iguais. Faz sentido o que eu vou fazer? Os U's são iguais, eu igualo tudo. Então vai ficar assim, ó. E menos RI vai ser igual a Rzão vezes I. Beleza? Essa, inclusive, é a equação dos geradores com resistores. O E vale 6. Rzinho vale 3 vezes I, igual a resistência que vale 5 vezes I. Fechou? 3I, passo para o outro lado, dá um positivo, fica 8I, 6 igual a 8I. I igual a 6 sobre 8, que eu vou simplificar, dá por 2, dá 3 sobre 4, 3 quartos ampere. Beleza? 3 quartos ampere dá 0,75, né? 0,75 amperes. Tudo bem, people? Então, 3 exercíciozinhos aí de associação de geradores para você praticar, galera. Essa aulinha de hoje, uma aulinha mais tranquila, uma aulinha mais básica lá com associação de geradores. Qual que é a vantagem de associar em série? Associando em série, você aumenta o potencial
do teu sistema. Associando em paralelo, o teu potencial continua o mesmo, porém o período de funcionamento, porque eu tenho 2 baterias ali para gastar, ou 3 ou 4, o período de funcionamento ele se estende bastante. Então cada um tem uma vantagem, cada um tem uma desvantagem. Beleza? Se eu associar em série, eu vou estar aumentando a resistência, eu vou estar aumentando a perda. Se eu associar em paralelo, embora não aumente a força eletromotriz, a resistência equivalente, a resistência interna equivalente, ela diminui. Então diminua a perda, sacou? Então essas coisinhas aí são importantes e eu vou deixar alguns exercíciozinhos aí para você resolver, tá? Uma aulinha mais tranquila, uma aulinha mais básica. Para a próxima a gente falar de receptores. Daí falando de receptores, a gente mistura tudo. Receptor, gerador, resistor, tudo no mesmo circuito. Daí vai começar a ficar massa. Beleza? Valeu, people. Até a próxima aula. Tchau, tchau.